Capítulo 8. A importância das mãos. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, Jesus comissionou seus discípulos irem por todo o mundo e fazerem o que ele havia ordenado. Verso 15. Esta comissão ainda está em vigor. Aqui está. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, verso 18, parte C. Um pouco antes de Jesus pronunciar tais palavras, ele havia dito: estes sinais seguirão os que creem, e acrescentou: em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em outras palavras, eles ficariam sãos depois que os crentes impusessem as mãos sobre eles. A qualquer crente que impuser as mãos sobre os enfermos, a promessa é: e os curarão. O crente, contudo, não é apenas uma pessoa que meramente concorda com a palavra, que é a verdade. O crente sempre põe a palavra em atividade. Deus nunca ordena que os homens façam o que não podem fazer. Adquirir o cumprimento da promessa é sempre mais uma questão de obediência do que de fé. Devemos fazer o que Deus nos ordena e então esperar que Deus faça o que Ele nos diz que fará. Isto é fé. Noé construiu a arca. Deus enviou o dilúvio sobre a terra. Moisés estendeu a vara. Deus repartiu as águas. Josué marchou ao redor das muralhas de Jericó. Deus as fez ruir. Elias feriu as águas. Deus as dividiu. Eliseu lançou um pau nas águas. Deus fez flutuar o ferro. Naamã mergulhou 7 vezes. Deus o curou da lepra. Jesus ordena ao crente que imponha as mãos sobre os enfermos e Deus os fará sarar. Tiago orienta os presbíteros a ungirem qualquer doente com óleo e orarem por ele a oração da fé e declara que o Senhor o curará. Deus diz: faça uma coisa insignificante, eu farei uma maravilha. Faça uma coisa simples, eu farei uma coisa sábia. Faça algo que somente o homem pode fazer, e eu farei algo que somente eu, Deus, posso fazer. Faça o que Deus lhe manda fazer, e espere que Deus faça a parte dele. Isto é fé. Quando Jesus visitou nossa casa. Quando ainda éramos bem jovens, Deise e eu fomos para a Índia como missionários, mas não conseguimos convencer os hindus e os muçulmanos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou da morte. Eles nos pediam provas. Eu lia versículos da Bíblia para eles, mas eles tinham o seu Alcorão, que confirmava ser a palavra de Deus, dada pela boca de seu santo profeta, Maomé. Tanto a Bíblia como o Alcorão eram belos livros de capa preta e títulos dourados, mas qual deles era a palavra de Deus? Não conseguimos provar que era a Bíblia, porque não compreendíamos a fé e os milagres naquela época. Assim voltamos para os Estados Unidos, o que nos pareceu ser uma vergonha e derrota. Mas havíamos visto o povo e sabíamos que eles precisavam crer nas boas novas de Jesus Cristo para serem salvos. Jejuamos e oramos por muitos dias para que Deus nos revelasse suas respostas, para ajudar-nos, os cristãos, a crerem em Jesus Cristo e se convencerem de que Ele é mais do que apenas outra religião. Deus respondeu à nossa oração. Numa manhã, às 6 horas, Jesus Cristo me despertou em nosso quarto. Eu me prostrei diante dele como se estivesse morto, incapaz de mover sequer um dedo. As lágrimas escorriam dos meus olhos, porém eu não estava consciente do choro. Depois de um longo tempo, consegui arrastar-me da cama para o chão, onde me prostrei sobre o rosto até a tarde. Quando saí do quarto, era um novo homem. Jesus se tornou o Senhor e Mestre de minha vida. Eu tinha certeza desta verdade. Ele está vivo e Ele é mais que uma religião. Logo após essa experiência marcante, um maravilhoso homem de Deus chegou à nossa região. Tinha um poderoso dom de cura. Quando assistíamos às suas reuniões, víamos centenas de pessoas aceitarem a Cristo e bem diante dos nossos olhos nós o vimos expulsar demônios e colocar as mãos sobre os doentes em nome de Jesus Cristo. Os cegos, os surdos, os mudos e os coxos eram curados instantaneamente. Milhares de vozes turbulhosas em minha mente dizendo:
Você também pode fazer isto. Foi isto que Pedro e Paulo fizeram. Foi isto que Jesus fez. Isto prova que a Bíblia é validada para hoje e você pode fazer isto. Quando saímos daquele auditório lotado, eu estava muito impressionado. Começamos a jejuar e orar novamente. Desde e eu fizemos um novo pacto com Deus. Decidimos que iríamos ler o Novo Testamento como se nunca antes em nossas vidas o houvéssemos lido e creríamos em tudo que lêssemos. Tudo que Jesus nos dissesse para fazer como seus seguidores, nós faríamos. Tudo que ele dissesse que faria, nós esperaríamos que ele o fizesse. Agiríamos conforme a sua palavra escrita, exatamente como os profetas de Deus haviam agido, conforme sua palavra falada nos tempos bíblicos. Faríamos como os discípulos do Senhor haviam feito. Se ele dissesse que nós poderíamos curar o doente, nós teremos a certeza de ver o doente curado. Se ele dissesse que poderíamos expulsar demônios, então nós o faríamos em seu nome e teríamos a certeza de que eles nos obedeceriam. Jamais poderei dizer-lhe tudo o que esse passo significaria para nós. A Bíblia se tornou um livro da verdade, vivo, palpitante e emocionante. Desconsideramos todo o ensino que já havíamos tido. Aceitamos a palavra de Deus como sendo literalmente a verdadeira e começamos a agir em conformidade com ela, exatamente como os cristãos primitivos faziam. Como resultado dessa decisão, descobrimos a autoridade que temos ao usar o nome de Jesus e o poder que temos sobre o reino de Satanás, bem como a virtude que flui de todo crente verdadeiro. No momento que a 26ª edição deste livro está para ser impressa, posso testemunhar que durante mais de 3 décadas e em mais de 70 nações do mundo, desde eu temos ido em nome de Jesus e temos agido conforme a palavra escrita de Deus. Temos pregado para multidões, de 20.000 a mais de 200.000 almas, diariamente nestas cruzadas. E temos visto literalmente dezenas de milhares dos mais impressionantes milagres, talvez jamais testemunhados por nenhum ministro cristão. A palavra de Deus torna-se muito simples quando consideramos toda a palavra como verdadeira e agimos conforme esta convicção. Ela perde todas as supostas complicações e todas as suas verdades estonteantes de poder e autoridade concedidas à igreja tornam-se realidade viva. Muitas vezes tenho dito como é emocionante pregar o evangelho que funciona, precisando constantemente a libertação de surdos e mudos, a restauração de vida aos cegos, a cura de coxos e aleijados, de doentes, alegremos-nos com a verdade das palavras de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, verso 23. Imporão as mãos sobre os enfermos. Em todo lugar onde os crentes impõem as mãos sobre os enfermos, com fé, os enfermos são curados. Não devemos esperar nada menos que isso. Em Marcos capítulo 5, verso 23 ao 41, está registrado um acontecimento de fé sob a imposição das mãos. Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva, disse Jairo, um dos principais da sinagoga, Jesus. E Jesus, tomando a mão da menina, disse-lhe, levanta-te, e a menina se levantou. Em Lucas capítulo 13, do 11 ao 13, Jesus viu uma mulher que andava curvada com um espírito de enfermidade e impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificou a Deus. Atos capítulo 28, verso 8, diz que aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, pôs as mãos sobre ele e o curou. O crente tem natureza de Deus dentro de si. O Espírito de Deus habita no crente como seu templo. Assim como o poder de Deus está nele, e é o poder de Deus quem cura os enfermos, quando o crente impõe as mãos sobre eles, em nome de Jesus.
Às vezes esse ato é acompanhado por manifestações. A pessoa sente a vida de Deus sendo derramada pelo seu corpo enfermo, tornando-o são. Mas outras vezes pode ser que a pessoa não sinta coisa alguma. Contudo, não faz diferença se ela sente ou não sente alguma coisa. A palavra de Deus é sempre superior aos que sentimos. Está escrito: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mateus capítulo 16, verso 18, parte C. Esta palavra é sempre verdadeira. O enfermo, sinta ou não, sempre ficará são. Certa senhora, depois de ter passado pela fila de oração, foi inquirida a respeito do que sentiu. Ela respondeu: ora, não fui abençoada, mas fui curada. Então, quando meditava sobre sua maravilhosa cura, alegrou-se e foi abençoada. Muitos, como esta senhora, esperam sentir alguma coisa quando estão recebendo oração, em vez de esperar a cura. É possível ficar curado pelo poder de Deus e jamais sentir coisa alguma. Outros podem sentir ondas gigantes do poder de Deus para curar, um calor, um frescor, um choque, como de corrente elétrica. Mas quero preveni-lo a não esperar um sentimento, espere a cura. Certo pregador me disse: eu tinha o costume de orar pedindo a Deus que prostrasse o povo sob seu poder, que prostrasse por terra aqueles pelos quais eu orava. E ele fez exatamente isso. Quase todos sobre quem eu impus a mão caíram, mas descobri que muitos deles se levantavam e não estavam curados. Então comecei a orar pedindo a Deus que os curasse, em vez de prostrá-los. Este pregador me disse que Deus era fiel em fazer o que lhe pediu. Ele concluiu: agora nem todos se prostram, mas de fato recebem a cura. Esse homem era um dos que queriam que os enfermos sentissem antes que ficassem curados. Chegou a reconhecer isto e agora seus ministérios está crescendo grandemente. A cura é sempre melhor do que os sentimentos. Quando os enfermos aprendem a basear sua fé exclusivamente na palavra de Deus, certamente já recebem a vitória completa. Então nada na esfera dos sentimentos poderá separar do assim diz a palavra de Deus. Enquanto a pessoa fala em termos de que sente, ela ainda não compreendeu o significado da fé na palavra de Deus. A fé não tem nada a ver com coisa alguma, mas apenas com a palavra de Deus. Suponha que alguém entre na fila de oração. Ora-se por esse alguém e ele sai dizendo: creio que fui curado, sinto-me muito melhor, quase não sinto mais dor. Veja, ele está falando em termos do que sente. Mais cedo ou mais tarde, se essa pessoa se sentir mal, continuará a falar acerca do que sente e vai dizer: ora, pensei ter recebido a cura, mas me sinto tão mal, acho que devo pedir oração novamente. A pessoa anula a sua cura, acreditando mais no que sente do que na palavra da promessa de Deus. Você vai perceber que aqueles que julgam sua cura pelo que sentem, nunca crerão na palavra de Deus. Se receber a cura é porque se sentem bem, e se sentem mal é porque não foram curados. Nunca dará crédito ao que Deus diz. Certa vez fui levado ao quarto de um enfermo, e quando o animei a olhar para Deus, a fim de obter libertação da enfermidade de que sofrera toda a sua vida, ele replicou: eu sinto que vou ser curado um dia. Perguntei-lhe: por que acha isso? E ele respondeu: bem, porque várias pessoas têm testemunhado que serei curado um dia. Até o pastor acha que eu vou ficar bem de saúde. Lembrou-me também de que há muito tempo o Senhor me abençoou e me deu o testemunho de que eu iria ser curado. Aquele homem estava esforçando-se para crer na cura, somente com base no testemunho de alguém ou no que ele sentia. Observe que ele jamais mencionou que a palavra de Deus contém alguma promessa de Deus para ele. O testemunho e a promessa de Deus não significam nada para ele. Aprenda a crer na palavra de Deus. A fé na palavra vence. A fé nunca é sentimento. O sentimento nunca é fé.
A fé não tem nada a ver com o sentimento. O sentimento não tem nada a ver com a fé. A fé sempre atribui tudo, e assim diz a palavra de Deus, sem levar em conta as dores, nem os sintomas, nem os sentimentos. Uma pessoa com fé na palavra e não no que sente, entra na fila de oração, conforme as Escrituras. Impõe-se-lhe as mãos e unge-a com óleo. Então alguém lhe pergunta: como você se sente agora? E o cristão responde logo: eu estou curado, porque a palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas o inquiridor, duvidando, insiste: mas você sente alguma melhora? O cristão com fé responde calma e positivamente, sabendo que o trono e a palavra de Deus dão apoio ao que ele diz. Sei que estou curado, porque está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque acrescentar também, Deus disse: eu sou o Senhor que te sara, e isso se refere a mim. A obra da cura dessa pessoa já está concluída, porque ela atribui sua cura inteiramente ao poder, à autoridade e à fidelidade da palavra de Deus. Mas você pode perguntar: mas e quanto ao que sentimos? Temos de continuar a levar as nossas dores? Não. Você não tem de levar suas dores e sofrimentos sem importar-se com elas, como ensinam os praticantes da ciência cristã. Nem terá de mentir a respeito de suas dores. Se a dor existe, não minta, nem a confesse. Fale sempre a verdade. Mas aqui está o segredo. Responda ao inquiridor com a palavra de Deus. Diga exatamente o que a palavra de Deus diz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Impuseram-me as mãos e eu vou sarar. Jesus disse, e ele não pode mentir. A fé apoia-se exclusivamente na palavra de Deus. Quando pessoas de fé lhe impuserem as mãos, você ficará curado, se apenas crer. Sustente a palavra de Deus e Deus sustentará você. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, parte B. Eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Ezequiel, capítulo 12, versículo 25, parte A. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele, Jesus Cristo, o Amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Quando o cristão impuser as mãos sobre você, em nome de Jesus, e orar fervorosamente pela sua cura, creia na palavra de Deus. Creia que Jesus falou a verdade quando disse, e os curarão. Quer você sinta ou não. Está escrito, e os curarão. E em 2 Coríntios 1, verso 24, está escrito, pela fé estais em pé. Fé na palavra de Deus sempre traz a resposta. Agradeça a Deus pela cura desde o momento em que os crentes impuseram as mãos sobre você, em nome de Jesus. Capítulo 8. A importância das mãos. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, Jesus comissionou seus discípulos irem por todo o mundo e fazerem o que ele havia ordenado. Verso 15. Esta comissão ainda está em vigor. Aqui está. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, verso 18, parte C. Um pouco antes de Jesus pronunciar tais palavras, ele havia dito, estes sinais seguirão os que creem, e acrescentou, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em outras palavras, eles ficariam sãos depois que os crentes impusessem as mãos sobre eles. A qualquer crente que impuser as mãos sobre os enfermos, a promessa é, e os curarão. O crente, contudo, não é apenas uma pessoa que meramente concorda com a palavra, que é a verdade. O crente sempre põe a palavra em atividade. Deus nunca ordena que os homens façam o que não podem fazer. Adquirir o cumprimento da promessa é sempre mais uma questão de obediência do que de fé. Devemos fazer o que Deus nos ordena e então esperar que Deus faça o que Ele nos diz que fará. Isto é fé.
Noé construiu a arca. Deus enviou o dilúvio sobre a terra. Moisés estendeu a vara. Deus repartiu as águas. Josué marchou ao redor das muralhas de Jericó. Deus as fez ruir. Elias feriu as águas. Deus as dividiu. Eliseu lançou um pau nas águas. Deus fez flutuar o ferro. Naamã mergulhou 7 vezes. Deus o curou da lepra. Jesus ordena ao crente que impõe as mãos sobre os enfermos e Deus os fará sarar. Tiago orienta os presbíteros a ungirem qualquer doente com óleo e orarem por ele a oração da fé, e declara que o Senhor o curará. Deus diz: faça uma coisa insignificante, eu farei uma maravilha. Faça uma coisa simples, eu farei uma coisa sábia. Faça algo que somente o homem pode fazer, e eu farei algo que somente eu, Deus, posso fazer. Faça o que Deus lhe manda fazer, e espere que Deus faça a parte dele. Isto é fé. Quando Jesus visitou nossa casa. Quando ainda éramos bem jovens, Deise e eu fomos para a Índia como missionários, mas não conseguimos convencer os hindus e os muçulmanos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou da morte. Eles nos pediam provas. Eu lia versículos da Bíblia para eles, mas eles tinham seu Alcorão, que confirmava ser a palavra de Deus, dada pela boca de seu santo profeta, Maomé. Tanto a Bíblia como o Alcorão eram belos livros de capa preta e títulos dourados, mas qual deles era a palavra de Deus? Não conseguimos provar que era a Bíblia, porque não compreendíamos a fé e os milagres naquela época. Assim voltamos para os Estados Unidos, o que nos pareceu ser uma vergonha e derrota. Mas havíamos visto o povo e sabíamos que eles precisavam crer nas boas novas de Jesus Cristo para serem salvos. Jejuamos e oramos por muitos dias para que Deus nos revelasse suas respostas, para ajudar-nos, os cristãos, a crerem em Jesus Cristo e se convencerem de que Ele é mais do que apenas outra religião. Deus respondeu à nossa oração. Numa manhã, às 6 horas, Jesus Cristo me despertou em nosso quarto. Eu me prostrei diante dele como se estivesse morto, incapaz de mover sequer um dedo. As lágrimas escorriam dos meus olhos, porém eu não estava consciente do choro. Depois de um longo tempo, consegui arrastar-me da cama para o chão, onde me prostrei sobre o rosto até a tarde. Quando saí do quarto, era um novo homem. Jesus se tornou o Senhor e Mestre de minha vida. Eu tinha certeza desta verdade. Ele está vivo e Ele é mais que uma religião. Logo após essa experiência marcante, um maravilhoso homem de Deus chegou à nossa região. Tinha um poderoso dom de cura. Quando assistíamos às suas reuniões, víamos centenas de pessoas aceitarem a Cristo e bem diante dos nossos olhos nós o vimos expulsar demônios e colocar as mãos sobre os doentes em nome de Jesus Cristo. Os cegos, os surdos, os mudos e os coxos eram curados instantaneamente. Milhares de vozes turbulhosas em minha mente dizendo: você também pode fazer isto. Foi isto que Pedro e Paulo fizeram. Foi isto que Jesus fez. Isto prova que a Bíblia é validada para hoje e você pode fazer isto. Quando saímos daquele auditório lotado, eu estava muito impressionado. Começamos a jejuar e orar novamente. Deise e eu fizemos um novo pacto com Deus. Decidimos que iríamos ler o Novo Testamento como se nunca antes em nossas vidas o houvéssemos lido e creríamos em tudo que lêssemos. Tudo que Jesus nos dissesse para fazer como seus seguidores, nós faremos. Tudo que Ele dissesse que faria, nós esperaríamos que Ele fizesse. Agiríamos conforme a sua palavra escrita, exatamente como os profetas de Deus haviam agido, conforme sua palavra falada nos tempos bíblicos. Faríamos como os discípulos do Senhor haviam feito. Se Ele dissesse que nós poderíamos curar o doente, nós teremos a certeza de ver o doente curado. Se Ele dissesse que poderíamos expulsar demônios, então nós o faríamos em seu nome e teríamos a certeza de que eles nos obedeceriam. Jamais poderei dizer-lhe tudo o que esse passo significaria para nós. A Bíblia se tornou um livro da verdade
vivo, palpitante e emocionante. Desconsideramos todo o ensino que já havíamos tido. Aceitamos a palavra de Deus como sendo literalmente a verdadeira e começamos a agir em conformidade com ela, exatamente como os cristãos primitivos faziam. Como resultado dessa decisão, descobrimos a autoridade que temos ao usar o nome de Jesus e o poder que temos sobre o reino de Satanás, bem como a virtude que flui de todo crente verdadeiro. No momento que a 26ª edição deste livro está para ser impressa, posso testemunhar que durante mais de 3 décadas e em mais de 70 nações do mundo, Deise e eu temos ido em nome de Jesus e temos agido conforme a palavra escrita de Deus. Temos pregado para multidões de 20.000 a mais de 200.000 almas diariamente nestas cruzadas e temos visto literalmente dezenas de milhares dos mais impressionantes milagres, talvez jamais testemunhados por nenhum ministro cristão. A palavra de Deus torna-se muito simples quando consideramos toda a palavra como verdadeira e agimos conforme esta convicção. Ela perde todas as supostas complicações e todas as suas